Pessoal, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim, tá tranquilo. Tranquilo. Tá. Certo. Que horas são agora? 3h27. 3h27. Só porque eu tô num. Hoje eu tô em viagem, daí aqui são 4h30, eu tô um pouco confuso com os horários, mas tá certo. Vocês conseguiram entregar para a monitoria o trabalho até ontem? Sim. Sim. E aí, foi difícil? Beleza. Depois as monitoras vão me passar o material e aí eu vou lançar no final todas as notas juntos, tá? A gente vai fechar essa sessão semana que vem dessa parte experimental e aí depois eu coloco já, são 4 notas, se não me engano, isso, são 4 notas da parte experimental e aí eu já coloco essa primeira parcial aí relativa a esses trabalhos, tá? Hoje eu vou deixar mais uma atividade, semana que vem mais uma atividade, e a gente fecha essa primeira parte aí em relação ao conteúdo experimental. Vocês estão enxergando o slide? Sim. Certo. Sim. Tá bom, então. Então, vamos começar o assunto de hoje e vocês fiquem à vontade aí para interromper se for necessário. Correto? Só vou aguardar um pouquinho e ver se mais gente vai entrar. Estão entrando ainda. Bom, vamos começar que acho que a maioria do pessoal já chegou. Então, vocês estão enxergando aí tudo certo? Aham. Tá bom. Tudo certo. Nós vamos falar, então, hoje um pouco sobre substâncias puras e misturas e também sobre critérios envolvendo a separação de misturas. Tá?
Primeiro vamos falar um pouco sobre uma classificação geral das substâncias, tá? E deixa eu sair liberando aqui. Tá? Então, as substâncias, elas são classificadas, primeiro, em dois tipos: substâncias puras, simples, e substâncias puras compostas. Então, são substâncias puras porque não são misturas. E temos também as misturas. Tá? Essas substâncias puras, elas são divididas em duas classes, as que nós chamamos de substâncias puras simples e também as substâncias puras compostas. Essas substâncias puras simples, elas são assim chamadas porque elas são formadas pela combinação de mesmo átomos ou de um único elemento. Veja, por exemplo, o gás hidrogênio que está presente na atmosfera. Nós representamos ele por H2. Tá? Então, é uma molécula que contém dois átomos de hidrogênio e, por conter apenas hidrogênio, ela é chamada de substância pura simples. Um exemplo aí é o ozônio. Tá? O ozônio, que é a nossa camada protetora, é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. O ferro, por exemplo, o prego, que é formado de ferro, ele é representado pelo símbolo Fe, e ele é uma substância pura simples porque contém apenas ferro. A mesma coisa acontece com o ouro. Então, é bem fácil de entender essa diferença. Agora, quando vocês pegam, por exemplo, a água é uma substância pura. A água é água. E ela é representada pela fórmula H2O. Só que a gente chama ela de uma substância pura composta porque ela é formada por 2 átomos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o ácido clorídrico. Né? O ácido clorídrico é uma molécula formada por hidrogênio e um átomo de cloro. O etanol é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, todas são substâncias únicas, puras. Porém, algumas são simples, porque só tem um tipo de elemento, e outras são compostas, porque, como o próprio nome diz, são compostas por um ou mais elementos químicos. Correto? Tudo tranquilo? Acho que nenhum segredo para vocês até aqui, não é? Uhum. Então, além dessas substâncias puras, nós temos também as misturas. Né? Misturas é quando vocês estão misturando duas substâncias puras. Tá? Só que essas misturas, elas podem ser homogênea e heterogênea. O que define uma ou outra? Tá? A mistura homogênea vai ser aquela que você vê apenas uma fase. Por exemplo, quando você pega uma colherinha de sal, coloca lá na água, mistura bem, depois de um tempo você não enxerga mais o sal, porque ele se dissolveu totalmente na água. Então você tem uma mistura, porque você tem água e sal, porém você vê apenas uma fase. Ou seja, é uma mistura homogênea. E as misturas heterogêneas são bem fáceis de visualizar. Por exemplo, a água e o óleo não se misturam. Se você colocar num copo água e óleo, você vai ver duas fases. Visivelmente, você vai conseguir enxergar o óleo e vai conseguir enxergar a água. Então, você tem aí uma mistura heterogênea, tá? Formada aí por substâncias puras, certo? Então, é uma classificação aí bastante simples. Vamos pegar um outro exemplo aí, o leite, tá? Quando vocês olham para o leite, né, vocês vê aquele líquido branco, vocês poderiam me dizer que ele é uma substância pura ou ele é uma mistura? Ele é uma mistura? É uma mistura, né? O leite, ele contém água, ele contém gordura, ele contém, né, ácido lático, enfim. Ele é uma mistura bastante complexa. Quando vocês olham para o leite, vocês imaginam ele por ser uma mistura homogênea ou heterogênea? Heterogêneo, porque se jogar um Heterogênea. ácido, ele vai talhar. Você consegue visualizar as gotículas de gordura facilmente, se você prestar bem atenção, né? E além de que muitas vezes ainda aparece a nata também, então ela é uma mistura heterogênea.
Tá? A água com gás, por exemplo, é uma mistura heterogênea, porque vocês têm a água e vocês têm o CO2, que são as bolinhas de ar. Tá? Então, essas misturas podem ser com sólidos, com líquidos e também com gases. Tá? Então, esses conceitos são bem básicos de química, acho que vocês já viram em algum momento da vida de vocês, mas aqui para a gente introduzir um pouco o assunto. Agora, o que eu queria falar para vocês é como é que a gente pode diferenciar uma substância pura e quando é uma mistura homogênea. Por exemplo, vocês têm um copo com água e o outro copo com água e sal. Como é que vocês poderiam diferenciar? Ah, eu posso pegar um dedo, mergulhar lá e ver se está salgado e eu consigo distinguir. Certo. No caso da água, você poderia fazer isso aí para distinguir. Mas nem tudo a gente pode colocar na boca ou ficar, né, cheirando para distinguir alguma coisa de outra. Então, existem as propriedades físicas, né, que podem nos dar um ponto de partida aí para saber se nós estamos trabalhando com uma substância pura ou, na verdade, uma mistura homogênea, porque a olho nu não dá para nós diferenciar. Tá? Então, quando vocês têm substâncias ditas puras, essas substâncias puras, como por exemplo a água, elas têm como característica possuir um conjunto de propriedades física e química específicas, tá? O que não acontece com uma mistura. Vamos pegar, por exemplo, a água. Tá? A água, vocês sabem que ela tem um ponto de fusão, 0 graus Celsius, e toda água vai ter esse ponto de fusão, e a água ferve, né? Ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Tá? A água salgada, no entanto, se vocês forem medir o ponto de fusão e ebulição, vocês vão observar valores diferentes. Então, através dessa determinação das propriedades físicas, nós conseguimos saber se nós temos uma substância pura ou uma mistura do tipo homogêneo. Então, resumindo, através aí das propriedades físicas. Tudo bem até aí? Sim. Então, para resumir, eu coloquei aqui água pura. Tá? É uma substância pura composta. Por que é uma substância pura composta? Formada por hidrogênio e oxigênio. Tem ponto de fusão e ponto de ebulição definido. Água salgada, uma mistura, não é mais uma substância pura, é uma mistura homogênea, tá? E tem ponto de fusão e ponto de ebulição que não estão definidos. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui no próximo slide. Pois bem, aqui vocês têm dois tipos de gráfico, e aqui nesse lado esquerdo, esse gráfico aqui, vocês têm uma curva de aquecimento de uma substância pura, e nesse caso aqui é a curva da água, inclusive. Tá? O que esse gráfico nos diz? Tá? Conforme você vai aquecendo a água e o tempo vai passando, vocês vão subindo a temperatura de um sistema. Então, abaixo de 0 graus Celsius, vocês têm o gelo, que é a água sólida. Tá? Quando atinge 0 graus Celsius de temperatura, esse sólido começa a se dissolver e vocês vão ter sólido e líquido. Essa temperatura não vai mais subir enquanto nós tivermos ainda gelo presente nessa amostra. Só quando todo o gelo se derreter, é que a temperatura vai começar a subir de 0 graus. Então, vocês têm o líquido aquecendo, tá? E quando chegar lá a 100 graus Celsius, que vocês vão ter a ebulição dela, com a água entrando no estado de vapor, tá? E essa temperatura ainda não vai subir, né? Porque vocês vão ter na forma líquida a água ainda, tá? E depois o estado gasoso. Mas o que chama atenção nesse gráfico é tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição serem constantes. Vocês têm uma reta aqui, né, nesse diagrama. Quando vocês têm uma mistura, vocês vão observar que uma mistura ela não vai ter definido nem o ponto de fusão e nem o ponto de ebulição. Ela vai crescer a todo momento. Tá? Isso é uma característica de uma mistura. Tá? Então, esses dois gráficos aqui
são gráficos que representam uma substância pura e uma mistura, tá? Certo? Vamos adiante. Então, quando nós falamos em misturas, e isso também não é novidade para vocês já devem ter visto falar em algum momento sobre separação de misturas, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, como a destilação simples, que é utilizado para uma mistura de sólido e líquido. Por exemplo, vocês querem separar vocês pegam a água salgada, a água do mar, e vocês querem obter água pura. Vocês vão fazer uma destilação simples. Tá? A água vai começar a evaporar, vai condensar em outro lugar, e o sal vai ficando no sistema. A destilação fracionada é quando vocês têm dois líquidos. Através da diferença do ponto de ebulição, vocês conseguem fazer uma separação. Por exemplo, a água e o álcool. Tá? O álcool, ele entra em ebulição a 78 graus. Então, se você tiver uma mistura de água e álcool e começar a aquecer, primeiro o álcool vai começar a ir embora e depois a água, porque o ponto de ebulição da água é maior. Tá? E, além de outros exemplos. Temos também de dois sólidos, como catação, ventilação, levigação, flotação. São outros exemplos de separação de misturas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a catação. Todo mundo usa catação a todo momento. Vocês podem separar vocês vão catar o feijão lá para tirar o caruncho lá, as pedrinhas, né? É um exemplo de separação de mistura, que é a catação. Tá? Então, um exemplo bem aplicável aí. Ok? E temos outros processos: filtração, decantação, sedimentação, cristalização, separação magnética, enfim, dissolução fracionada. É quando vocês têm dois sólidos e apenas um deles se dissolve num solvente e o outro não. Então, são processos aí que estão brevemente explicados, e depois desse slide aqui vocês vão poder observar eles um pouco melhor, inclusive no trabalho que eu vou deixar para vocês. Né? Então, não vou ficar discutindo todos esses processos, porque são processos que vocês já devem ter visto aí em algum momento da vida de vocês, né? No ensino médio e aí por adiante. Então, aqui uma breve revisão. Então, eu queria falar do tipo de mistura que se chama as misturas azeotrópicas. Tá? O que é uma mistura azeotrópica? É quando vocês têm dois ou mais líquidos que são miscíveis, ou seja, eles se misturam, e eles têm um comportamento como se eles fossem uma substância pura. Tá? E nesse caso, a destilação não vai poder ser usada porque eles vão ter esse comportamento de substância pura. Tá? Então, são dois líquidos que se comportam como se fosse uma substância pura. Então, não é toda mistura que pode ser azeotrópica, e não é em qualquer quantidade. Tá? É um tipo de mistura que acontece às vezes. Um exemplo de uma mistura azeotrópica é a mistura de álcool e água. O álcool, etanol e água, elas se misturam em qualquer proporção, são totalmente miscíveis. Tá? Elas se misturam, né? Não importa quem você colocar em maior quantidade, elas vão se misturar. Tá? E quando vocês têm uma mistura de 95,5% de álcool e 4,5% de água, tá? Ela vai destilar uma temperatura específica de 78,1 graus Celsius. Tá? E vai manter essa proporção, como se fosse uma substância pura. Tá? Então, um processo de destilação seria inviável para separar essa mistura azeotrópica, porque ela se comporta como se fosse uma coisa só. Tá? Então, quando tem esse tipo de coisa, outros processos são utilizados para separar, como agentes secantes. Tá? Você pode usar o óxido de cálcio, hidróxido de cálcio, que vai, né, reter toda a água e aí você consegue separar. Mas, através de uma destilação, seria inviável devido a ele ter esse comportamento. Tá? Então, aqui está um gráfico de uma mistura azeotrópica. Tá?
Então, o ponto de fusão vai se comportar como uma mistura, mas aqui no ponto de ebulição, né, você vai ter uma reta, porque ele é uma mistura azeotrópica. Então, as misturas azeotrópicas, elas têm o ponto de ebulição constantes, se comportando como se fosse uma substância pura. Tá? E mais uma vez aqui citado, então, o álcool e a água, uma proporção de 96% de álcool, tá? 96% de etanol e 4% de água constitui aí um exemplo de uma mistura azeotrópica. Pessoal, tudo tranquilo? Até aí? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar? Quer perguntar? Não. Não? Beleza. Então, vamos adiante. E nós temos também as misturas que são chamadas misturas eutéticas, que ao contrário das azeotrópicas, as eutéticas vão ter esse comportamento aqui no ponto de fusão. Tá? Então, são duas substâncias que são misturas, mas vão ter um comportamento como se fosse uma substância pura. Tá? Então, aqui bem resumido, são aquelas que se comportam como uma substância pura durante o processo de fusão ou solidificação. Tá? Então, ao contrário da azeotrópica, que tem esse comportamento aqui na ebulição, as misturas chamadas eutéticas, elas têm esse comportamento aqui no ponto de fusão. Então, são bem fáceis de distinguir através desses gráficos, qualquer uma e qualquer outra. E só para citar um exemplo de uma mistura eutética, a liga metálica formada de 62% de estanho e 38% de chumbo é um tipo de mistura eutética, que elas vão fundir, essa mistura nessa proporção vai fundir a 183 graus Celsius. Então, para solda, através dessa mistura, eles conseguem uma temperatura menor de fusão. Se fosse usar tanto o estanho quanto o chumbo, né, o chumbo precisaria de 327 graus Celsius e o estanho 232. Então, é um exemplo aplicável de uma mistura eutética que tem um ponto de fusão constante, tá? Além de ser menor do que os elementos que a constituem. Tá? Então, vou colocar aqui mais uma vez, na mistura eutética, aqui o ponto de fusão sendo constante, e lá no ponto de ebulição ele vai crescendo. Vocês não têm mais uma reta. Então, é o que diferencia. Aqui na azeotrópica, ponto de ebulição constante e a fusão crescendo. Tá? E quando vocês têm uma mistura, que não é eutética nem azeotrópica, tanto a fusão quanto a ebulição vão variar durante o processo. Tá? E uma substância pura, né, tanto a fusão quanto a ebulição constantes. Tá? Mas para tudo aqui não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Tudo aqui resumido para vocês utilizarem aí quando for preciso. Certo? Posso ir adiante? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo, tranquilo. Então tá bom. Se nós fosse, nessa aula de hoje, se nós estivesse lá no laboratório, nós ia fazer um experimento que seria separar o álcool do vinho. Tá? Nós ia usar uma destilação fracionada para nós tirar o álcool do vinho. Vocês sabem que o vinho, vocês podem olhar no rótulo e ele tem aí uma quantidade de álcool aproximadamente entre 11 e 15, dependendo muito do vinho que vocês comprarem. Tá? Então, a cada 100 ml de vinho, 15 ml aí é o etanol. Tá? É claro que no vinho vocês têm muitas substâncias, né? Tem todos os taninos da uva, todo o negócio. Mas, basicamente, o vinho é água e álcool, né? As duas em maior proporção. Então, se vocês montar um sistema de destilação e aquecer, o que vai sair primeiro, a água ou o álcool? Tá? Primeira coisa que vai sair vai ser o álcool, devido ao etanol ter um ponto de ebulição menor, 78 graus Celsius.
tá? Como é uma mistura, ele não vai se manter a 78 graus até todo o etanol sair, né? Como ele é uma mistura, o ponto de ebulição vai crescendo cada vez mais, não é uma reta, tá? Então, vai sair o álcool, lá pelas tantas vai sair o álcool misturado com a água, e até no final vocês começar a tirar apenas a água, tá? E no fundo do balão vai ficar aquela crosta preta, que é o resto da composição da uva, tá? Então, nesse experimento, nós utilizaria um processo chamado de destilação, tá? E eu vou explicar aqui para vocês os materiais necessários para fazer uma destilação. Então, aqui vocês têm uma manta de aquecimento ou uma chama, tá? Conectado a um balão de fundo redondo, onde vocês vão colocar a amostra de vocês e onde vai ser aquecido, tá? Então, aqui vocês têm uma coluna, tá? E nessa coluna aqui é quando o vapor vai subir, e aqui na ponta dessa coluna vocês têm conectado o termômetro. Por que o termômetro? Quando os gases, né, começarem a subir, né, ele vai detectar a temperatura desse gás. Então, se esse gás aqui se esse termômetro estiver apontando 78 graus, vocês sabem que é o etanol que está entrando em ebulição, tá? E é ele que vai ser condensado. E para ele ser condensado, vocês vão utilizar um condensador. Então, essa próxima conexão aqui que vocês estão vendo é o que nós chamamos de condensador. Nesse condensador, é uma serpentina que tem ao redor dele, tem vários tipos de condensador, mas tem uma serpentina, e nessa serpentina vai circular água, tá? Nessa serpentina não vai entrar em contato com a amostra, essa serpentina é só para resfriar esse vapor, para ele gotejar aqui no próximo balão, tá? Então, esse é o sistema que é utilizado para fazer aí uma destilação, tá? E aqui vocês têm as hastes, tá? Que é para firmar todo esse sistema, tá? Quando vocês vão fazer uma destilação, vocês usam algumas pedras de porcelana aqui dentro, pode ser até caco de xícara, tá? E essas pedras de destilação, elas são para evitar uma super ebulição, um superaquecimento. O que é isso? Quando vocês começam a aquecer essa amostra, vai começar a formar muitas bolhas de gás, de ar, tá? E essas bolhas, esses vapores, eles podem se acumular e fazer como se fosse uma projeção muito grande quando eles se acumulam. Então, quando vocês colocam pedaços de porcelana, cacos de vidro, esses vapores, essas bolhas, elas vão entrando nos poros desse material que é colocado aqui, alguns pedacinhos de vidro, que nem eu falei, né? Então, eles começam a entrar nesses poros e evitam com que eles se acumulem. Então, vocês evitam esse processo de super ebulição e evitam com que toda essa amostra salte para cima devido a um superaquecimento, né? Então, não aparece aqui, mas em quase todas as destilações é colocado aí alguns cacos de vidro ou algumas pedrinhas de porcelana para evitar uma super ebulição. Certo? Então, eu quero saber se vocês não entenderam o que acontece aí na destilação, ou se alguém nunca viu, alguém já viu uma destilação, nunca viu. Vocês... Não, nunca vi. Eu viria na aula prática, né? Mas eu nunca vi, não, assim. Eu também nunca vi, não, professor. Que colocava caco de vidro no uns pedacinhos. Pequenos pedacinhos. Será Mas, que assim... se colocar no YouTube tem, professor? Oi? Pode repetir? No YouTube, será que tem? Tem. Deixa eu colocar aqui para vocês um pequeno videozinho. Deixa eu ver se eu acho que ele gerir. Vocês me dizem se vocês vão conseguir visualizar só um pouquinho. Uhum. Eu já vi em processo industrial, só que não dá para ter essa visão clara.
Volta na imagem. Mas é bem... Deixa eu ver. Só um pouquinho. Uhum. Eu não estou conseguindo conectar aqui na tela. Pessoal, vocês estão vendo um link aqui? Sim. Tá. Então, vocês podem... Isso aqui fica de tema de casa para vocês, tá? Vocês podem colocar no YouTube lá destilação fracionada, separação do álcool do vinho. Vocês não conseguem observar, né, o que eu estou mostrando, né? Não, professor. Tá só a tela do slide. Não estou conseguindo aqui. Mas, enfim, vocês podem... Vocês podem fazer isso aí. Não tô conseguindo abrir aqui. Pois bem, mas se vocês digitar aí no YouTube, a separação do álcool do vinho, vocês vão achar uma enorme quantidade de vídeos aí, inclusive de aulas práticas aí, que a gurizada fica colocando aí no YouTube, e vocês podem visualizar, tá? Mas vocês vão ter chance ainda de fazer uma destilação, e na verdade, não tem segredo nenhum, tá? É esse sistema. Aqui evapora, o que tem menor ponto de ebulição vira gás, tá? Aqui esse gás condensa e acaba caindo, tá? E o termômetro vai indicando qual a temperatura desse gás, e com isso vocês conseguem saber que tipo de coisa que tá destilando, que está evaporando. Mas os equipamentos básicos são esses aqui, né? Uma manta de aquecimento, né? Um balão de fundo redondo, uma coluna, termômetro, um condensador de refluxo e um balão coletor. Tá? Pois bem, tá? Essa seria o experimento que nós faria lá na prática. Tá? Nós faria esse experimento. Inclusive, eu pegava um pouco da amostra que estava saindo e dava para o pessoal cheirar para sentir o cheirinho de etanol. Tá? Então, ficava bem fácil de observar o que acontecia. Certo? Pessoal, então, o que eu quero para a semana que vem de vocês, tá? Com relação a essa aula de hoje. Tá? Eu não falei muito sobre os processos de separação, porque não tem segredo, assim, não existe um processo que vocês não consigam entender por vocês mesmos. Tá? Vocês podem
catar aí tanto nos livros quanto na internet, vocês vão achar a explicação de todas as maneiras. No YouTube, vídeos à vontade. Tá? Então, eu separei, para todo mundo não fazer a mesma coisa, eu separei esse trabalho, eu separei ele em dois. Tá? Então, nessa primeira parte, tá? Vai fazer os alunos que têm do nome A até o K. Tá? E daí a outra parte vai ser do L até o final da chamada. Então, todo mundo que tem o seu nome começado com A até o K, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, todas essas pessoas vão fazer essa resolução e entregar até a quarta-feira da outra semana por e-mail. Tá? Então, cada pessoa vai fazer individualmente e pode entregar isso aqui num PDF, pode fazer digitado, tá? Pode ser digitado. Vai pegar essa questão número 1 e vai fazer. Então, por exemplo, o número da amostra, né? Na amostra 1 é como se tivesse vinho, tá? Então, qual que é o conteúdo? Claro que o conteúdo principal do vinho. Eu desenhei aqui já uma das respostas, que é o etanol e água. Tá? São os dois constituintes principais do vinho. Então, a solução saturada de água, né? H2O e NaCl, e assim por diante. Carbonato de cálcio, qual que é o conteúdo do carbonato de cálcio? Vocês vão pesquisar. O que é metanol? Areia e sal. Tá? Então, cada uma dessas, além de vocês completar o conteúdo aqui, vocês vão classificar essas 5 substâncias, se elas são substâncias puras simples, se elas são substâncias puras compostas, ou elas são uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. São 4 opções. Tá? Então, vocês vão fazer essa primeira análise aí. Correto? Fazer só a análise, né? Não vai fazer o gráfico, não. Vocês vão só dizer, primeiro vão completar o conteúdo e depois me dizer se a amostra 1 é uma substância pura simples, se é uma substância pura composta, se é uma mistura homogênea ou se é uma mistura heterogênea. Tá? Aí a substância 2, a 3, a 4 e assim. Tá? Essa é a primeira questão para esses alunos de AK. Depois, se vocês virem aqui a amostra 5 ela é uma amostra de areia e sal, tá? Então, no laboratório, vocês iam fazer esse procedimento aqui para a amostra 5. Vocês iam pegar areia e sal, né? Vocês vão adicionar 10 ml de água destilada a essa mistura em um becker, tá? E homogeneizar. Vão filtrar por gravidade, levar o resíduo do papel filtro com 13 ml de água destilada para tirar bem o sal, tá? E esse filtrado, né, a parte líquida, no caso a areia ficaria no filtro, né? Essa parte líquida vocês iam colocar num becker e começar a aquecer para a água ir embora. A água indo embora, no fundo ia ficar o sal, tá? Então, leiam com atenção esse procedimento, mas eu quero que vocês falem nesse procedimento quais os 3 processos de separação de misturas envolvidos. Tá? Existem 3 processos principais. Eu quero que vocês digam quais são esses 3 processos. Tá? Por exemplo, aqui, só para citar um exemplo, após filtre por gravidade. Filtre. O que é esse processo de filtrar? É um processo de filtração. Tá? Então, tem mais 2 além da filtração envolvidos aqui, e eu quero que vocês me digam também. Tá? E na questão 3, vocês vão me dizer qual o método de separação de mistura conveniente para separar letra A, limalha de ferro e areia. Letra B, amendoim torrado com sua casca já solta. E a letra C, para extrair água pura da água do mar. Então, cada um vai ter um processo de separação de mistura que é mais ideal. Então, eu quero que vocês me digam qual que é esse processo. Tá?
Então, são essas 3 questões para vocês entregar até a quarta-feira que vem. Tá? E esses aí, para os alunos de A a K. Não é permitida a troca. Tá? Porque os alunos, depois, né, do L em diante, que são os outros, vão fazer a mesma coisa, só que aqui tem tá trocado. Aqui eu coloquei algumas coisas diferentes. Tá? Mas vai ser a mesma ideia. Classificar, né, colocar o conteúdo e fazer a classificação. Tá? A amostra 5 continua sendo areia e sal, e esses alunos da letra L em diante vão fazer a mesma coisa com essa amostra 5. É o mesmo procedimento, né? Essa questão aqui está igual. Né? Vamos colocar os 3 processos de separação de misturas envolvidos. E na questão 3, vão explicar, né? vão dizer o porquê de qual processo é mais apropriado para separar. Letra A, serragem e areia, né? Separar os componentes do ar atmosférico e separar a água de acetona. Então, vão me dizer qual que é o processo de separação de mistura e uma breve explicação como isso aconteceria. Tá? Então, vocês têm aí a pesquisa de vocês, tem livros, tem na internet, tá? Então, não precisa ser um tema vasto, eu não quero nenhum tipo de... Né? Vocês vão entregar com o nome de vocês, tá? O nome, turma, e aí os resultados que vocês obtiveram na pesquisa de vocês. Certo? Só cuidem para não confundir os nomes, tá? Tá bom. Certinho. Pessoal, dúvidas? Professor, seu e-mail, o senhor pode passar de por favor? Para mandar a resposta? Isso. Na verdade, vocês vão mandar para a monitoria, tal qual a questão passada. Ah, sim, ok. Aqui está escrito aqui, ó, o trabalho deve ser entregue para a monitoria em PDF por e-mail até dia 23/4, até dia 23/9, que é quarta-feira que vem. Tá? E o e-mail das monitoras vocês têm, tá? Porque foi utilizado, eu já passei na atividade passada. Sim? Deixa eu ver se eu entendi. Então, a 1 é para colocar basicamente a fórmula molecular, né? E colocar qual mistura que ela é, se é uma substância pura, se é uma mistura simples, é isso? Isso. É isso? Então tá, obrigado, entendi. É bem possível que vocês consigam achar tudo isso facilmente na internet. Gabriela, ia falar alguma coisa? Professor, a lista 2 não é para entregar também, né? É só para fazer? É só... Você está falando lá da teórica, né? Isso, da teórica. A lista 2 é só para fazer. A única coisa é que quem frequentar a monitoria, nessa semana e na próxima, tem 0,5 pontos em sua média. Se visitar algum dia a monitoria, as monitorias vão anotar o nome de quem visitou e vai depois me passar, tá? Porque vai ser uma das formas de avaliação também. Tá? Certo. E né, tinha passado também que dia 21 o senhor ia passar uma prova. Como que vai ser essa prova? Eu não sei se o senhor explicou na aula passada, eu não tô lembrada. Não expliquei. Dia 21? Sim, no calendário lá tinha passado que dia 21 ia ter uma prova, né? E dia 24 o relatório, que eu acredito que esse seja do dia 23, que é para entregar. Uhum. Tá. Então, na verdade, isso vai ser... Não vai ser semana que vem. Semana que vem nós vamos ter aula normal. Na semana que vem, na quinta-feira, nós vamos ter aula normal. E daí, depois a gente vai marcar uma atividade avaliativa. Mas, por enquanto, não, tá? Ok, é só para organizar, tá? Obrigada. Semana que vem eu vou continuar dando aula para vocês lá na segunda-feira. Eu vou acabar o assunto estequiometria. E daí, até porque se tiver uma prova, não vai ser durante a aula, assim, né? Eu vou ter que bolar alguma coisa para vocês entregar. Então, da parte experimental,
Vocês já entregaram semana passada uma atividade, essa semana tem uma atividade, e semana que vem vai ter mais uma atividade. Então, dessas 3 atividades, eu vou pegar para fazer a nota experimental de vocês. Então, não vai ter prova experimental, tá? Essas atividades aí, então, procurem entregar, porque se vocês não entregar, eu não vou ter o que avaliar de vocês, tá? Lá da parte teórica, por hora, a única avaliação que tem é a frequência da monitoria, 0,5 pontos. Tá? Assim que eu acabar o assunto estequiometria, eu vou marcar alguma coisa para vocês entregar, uma coisa parecida com prova, tá? E aí vocês vão me entregar, tá? Eu coloquei algumas datas, eu sei, tá? Mas, como eu já disse lá no início, não tem como ter uma previsão exata de quando vai acontecer, porque esse sistema aí que a gente está adotando, de EAD, é muito novo, tá? Então, nós estamos ainda nos adaptando, tá? Mas, assim, nesses próximos dias vai ter uma atividade avaliativa. Mas eu vou reforçar mais uma coisa para vocês, não deixem de fazer essas atividades, tá? Porque é dessas atividades que eu vou tirar a avaliação, tá? Então, se não entregar as atividades, não tem do que avaliar e, como consequência, vocês vão ficar sem nota. Pessoal, em relação à parte prática, tá? Tem essa atividade para a quarta que vem, tá? Qualquer coisa, consultem a monitoria para tirar dúvida. E semana que vem, eu vou deixar uma atividade no AVA para vocês. Então, eu não vou dar aula presencial quinta-feira que vem. Não vai ter encontro aqui no Meet, tá? Mas é bem provável que na quarta-feira eu coloque no AVA uma atividade em relação à aula da quinta que vem. Mas segunda-feira de manhã nós teremos aula normal. 8 horas no horário de Cuiabá. Correto? Certo. Pessoal, então, ok. Bom final de semana a todos. E até segunda-feira, às 8 horas. Até. Até, professor. Até mais. Tchau, tchau.